aconteceu há 135 milhões de anos atrás? E os continentes? Será que se encontrarão novamente? Hoje no Jornal 1002. Boa tarde. Boa tarde. Hoje eu vou falar sobre a Pangeia. A Pangeia era o grande continente, a primeira crosta terrestre que existiu. Dois enormes continentes ainda em formação se chocaram, dando a origem ao supercontinente conhecido como Pangeia I. O último período da era Paleozoica, o Permiano sucedeu o período Carbonífero e compreende os anos entre 290 milhões a 248 milhões de anos atrás. É subdividido nas épocas mais antiga, Guadalupiana e Lopingiana, mais recente. Com a imensa concentração de massa terrestre, o planeta passou por uma grande transformação climática, que tornou-se mais seco, pois raramente encontravam-se mares ou rios no interior do continente. Neste período, os animais e as plantas passaram por sérias dificuldades para sobreviverem. Segundo cientistas, o Permiano foi responsável por uma das maiores extinções de animais invertebrados marinhos de que se tem registro. Por outro lado, os répteis atingiram o topo da cadeia alimentar com os anapsídeos e pelicossauros, que chegavam a atingir mais de 3 metros de altura. Acredita-se que alguns destes répteis, como os sinapsídeos, tinham grandes semelhanças com os mamíferos. Das espécies marítimas que sobreviveram à extinção em massa estão os tubarões, moluscos, celafópodes, anfíbios gigantes e escorpiões marinhos. Na flora surgiram as plantas coníferas e as cicadófitas, além da proliferação das samambaias. O nome Permiano vem de Perm, uma cidade de grandes formações rochosas que fica ao oeste da Rússia, e foi definida em 1841 pelo geológico escocês Roderick Murchison. Após este período surge o Triássico, que faz parte da era Mesozoica e caracteriza-se principalmente com a aparição dos primeiros dinossauros. Houve a formação de um grande oceano como resultado da fissura ocorrida na Pangeia. O racha da Pangeia fez nascer a Laurásia Gondwana, raiz dos continentes que conheceu. O período Triásico conheceu o início de uma nova condição em decorrência da fragmentação da Pangeia. A temperatura do período era o dobro das medidas atuais e o clima era mais quente e seco. Não há registros ou indícios de que houvesse condições glaciais na proximidade dos polos no período. O clima dos polos se aproximava de uma condição úmida e temperada, já que o movimento favorecia ao crescimento de florestas. As gimnospermas começaram a substituir as ptermas sob essa característica. Répteis dominando o mundo, surgiram os primeiros dinossauros, mas com as características bem diferentes daqueles que vieram nos períodos seguintes, já que eram quadrúpedes e mais baixos. Mas também é o Triássico que surge o primeiro mamífero. O Triássico. A era Mesozoica é marcada pelo período entre aproximadamente 250 a 65 milhões de anos atrás. Ela se divide em 3 períodos, dos mais antigos para o mais recente: Triássico, Jurássico e Cretáceo. O aprimoramento e a extinção dos dinossauros também é um fato, mas chamada de Era dos Dinossauros, porque foi quando eles mais se desenvolveram. É nessa era também que surgem as primeiras plantas com flores e as primeiras árvores. Eu queria contar a nova novidade. Nosso período Jurássico, ele é mais eficiente, mais devagar e muito mais seguro. Ele é o Reptossauro, o veículo que é seu amigo. Adquire 205 a 138 milhões de anos atrás, o nível do mar se eleva, invadindo os continentes. Devido a esse fenômeno, são formados mares intercontinentais, como o mar Mediterrâneo. Nesse período, a fauna volta a alcançar um nível de diversidade bastante elevado, embora não são tanto quanto o Permiano. Surgem marsúpias e basicamente todos os peixes, anfíbios e aves modernos que já se tem presentes. O período Jurássico se divide ainda em 3 épocas:
inferior, média e superior, sendo a época Jurássica inferior a mais antiga e a época Jurássica superior a mais recente. O nome Jurássico refere-se às montanhas Jura, localizadas nos Alpes franceses, e que comportam muitas rochas do período em questão. O último período da era Mesozoica, o Cretáceo se estende 135 a 65 milhões de anos atrás. Houve um impacto de um meteoro causando a extinção dos dinossauros. Nessa época foi a separação da América com a África. No período Mesozoico começou a separação dos blocos individuais, originando os continentes atuais. A massa continental Gondwana separou-se em Austrália, Índia, África, Antártica e América do Sul.